Olá, eu gosto muito de orar de madrugada. Eu amo, na verdade. Eu sinto que é o meu momento especial com Deus. Mas às vezes a vida tá tão corrida que eu não consigo realmente acordar de madrugada enfim, ter esse momento gostoso com Deus, né? Porque se a gente tá meio dormindo, você não consegue desfrutar essa experiência. Eu comecei a acordar de madrugada para orar quando a minha primeira filha nasceu, porque eu precisava acordar para amamentar e eu já aproveitava e orava. E aí eu comecei a perceber que de madrugada eu conseguia ter um discernimento maior da voz do Espírito Santo na minha mente. Eu percebia que era uma comunicação mais clara. E então, intencionalmente, eu comecei a orar de madrugada, em tempos de dificuldade, em momentos em que eu conseguia, mas todo ser humano é frágil, né? E às vezes, quando as coisas estavam indo super bem, eu não sentia que eu precisava daquele poder especial, então, por períodos, eu não orava de madrugada. E agora, nesse último ano pra cá, eu e o meu marido, nós temos tido uma imensa curiosidade pela volta de Jesus e nós temos estudado muitos temas da Bíblia que a gente nunca estudou com profundidade durante a nossa vida toda. Então, recentemente eu senti o desejo, não o desejo, mas a necessidade de voltar a orar de madrugada. Isso tem 2 semanas que eu senti essa necessidade de voltar a orar de madrugada, porque eu realmente preciso entender certas coisas e estar convencida de certas coisas para que eu possa agir da forma correta nesse tempo final em que esperamos Jesus voltar. Então, aconteceu algo muito especial. Numa dessas noites que eu estava orando, eu acordei para orar, eu coloquei até um despertador para orar por volta de 3 horas da manhã e eu orei durante algum tempo ali, uns 40 minutos, conversei bastante com Deus, levei a Ele diversos assuntos, questionamentos e pedidos, súplicas, realmente súplicas, para que meu caráter seja transformado nas debilidades que eu percebo claramente que eu tenho e que é muito difícil, apesar de terapia, de autoconhecimento e de leituras, é muito difícil vencer esses defeitos. Então eu adormeci e eu acordei minutos depois, cerca de 20 minutos ou meia hora, porque eu estava acompanhando, né, meu momento com Deus pelo relógio. E eu tive um sonho. Eu sei que o Espírito Santo me colocou para dormir, porque não é a primeira vez que isso acontece. Embora seja o segundo sonho que eu estou publicando, eu já tive muitos outros ao longo da minha vida toda. Especialmente depois que eu me casei, o Espírito Santo me revelou numa série de sonhos o meu futuro e entrelaçado com o meu futuro alguns acontecimentos e no final deles a volta de Jesus. Mas eu vou essa série de sonhos eu quero contar ano que vem. Não pretendo abrir isso agora. Então, nesse sonho eu estava num prédio de uma universidade e abri a porta. Eu estava ali na porta, pelo lado de dentro, abri a porta, um vento me carregava e eu falava enquanto esse vento me carregava e dizia: eu preciso estudar. E esse vento me carregava um pouco acima da cabeça das pessoas, ali na altura da copa das árvores. E no começo eu não estava entendendo a direção, nem a força, nem a velocidade do vento. Então eu ia me debatendo nas copas das árvores à medida que o vento me carregava. E aquilo era doloroso e desconfortável. Mas então, na hora que eu entendi a força, a direção e a velocidade do vento, eu comecei a flutuar. Eu conseguia flutuar naquele vento. E quando eu comecei a flutuar naquele vento, então eu dizia para as pessoas: eu sonhei tudo em inglês, tá? Mas eu vou traduzir tudo aquilo que eu sonhei. Vou dizer em português, mas fez muito mais sentido em inglês para mim. Eu dizia assim: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E eu mencionei essa questão do inglês porque eu moro no Canadá, então
a maioria dos meus amigos aqui, eles falam inglês, então eu reparti esse sonho com eles, né? Então fez muito mais sentido para mim ter esse sonho em inglês. E aí eu dizia, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E por onde eu passava eu falava, mas as pessoas faziam cara assim de doida e não davam bola, né? Homens, mulheres de diversas idades. Mas à medida que eu ia flutuando naquele vento, eu ia chamando as pessoas, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E crianças e adolescentes e jovens, eles gostaram da mensagem, eles corriam atrás de mim, me esticando a mão. E eu esticava a mão para eles e eu conseguia puxar eles para dentro do vento. E o vento ia carregando todos aqueles que aceitavam aquela mensagem. E nós estávamos, o vento estava nos carregando em direção a uma luz muito intensa. E à medida em que aquela luz ela ficava intensa, as coisas ao redor, a gente perdia o discernimento das coisas ao redor, à medida que a luz ficava intensa. E de repente eu e esse grupo de pessoas, de jovens e crianças, estávamos imersos nessa luz. Era tão intensa que de repente eu não distinguia mais nada ao redor, árvores, casas, nada. E eu senti uma mordida na minha mão. E aí eu puxei, tinha uma criança, ela tentou segurar a minha mão, não para me puxar para baixo, mas para entrar no vento. E eu imediatamente pensei, ela estava com os olhos fechados, como dormindo. E eu pensei, eu preciso abrir os olhos dela, para que ela veja a luz e ela desperte. Então eu forcei os olhos dela assim, né, quando a gente abre a pálpebra. Aí ela se despertou e aí ela entendeu a força, a direção e a velocidade do vento e ela começou a flutuar também. Então esse vento, ele nos carregava e de repente abriu uma porta na minha frente e o vento nos fez aterrissar fora daquela porta. Então, quando eu aterrissei e aquele grupo de pessoas comigo, era um lugar extremamente escuro, completamente oposto do lugar em que nós estávamos antes, naquela luz esplêndida. Esse lugar era escuro e diante de mim, cerca de 10 metros, 10 é pouco, cerca de 20, 30 metros na minha frente, tinha um muro de 20 metros de altura. Esse muro era enorme e ele era muito áspero, né? Era como assim, tinha um chapisco nele, era extremamente áspero. E por um segundo eu tive medo, mas sem hesitar eu disse, vamos escalar. E aí a gente correu para aquele muro e quando a gente encostou, eu encostei o pé e a mão no muro, a força da gravidade ela mudou. A gravidade, ela não nos atraía para a terra, mas ela nos atraía para o muro. Então foi muito fácil escalar aquele muro. Era como se a gente estivesse engatinhando no chão. Eu, aquelas crianças e aqueles jovens escalamos aquele muro e lá no topo do muro, nós ficamos em cima daquele muro, era um muro, né, de tijolo, um muro estreito, então nós nos equilibramos lá em cima. Depois daquele muro, era um breu muito mais intenso, porque antes do muro, a gente tinha um pouco da luz que vinha da porta aberta. Mas depois daquele muro, era um breu terrível, uma escuridão enorme. Eu fiquei com os olhos abertos e os meus olhos ajustaram para aquela escuridão, então eu comecei a ver as luzes de uma cidade, uma segunda cidade ali mais à frente. E aí na próxima cena, eu tô sentada no banco de trás de um carro, no meio, e aqui tem uma moça, eu olho direto para ela tá olhando para fora. Eu consigo perceber pela janela do carro que lá fora brilha uma luz, talvez do sol, mas está entre nuvens. E eu falo para ela, Jesus está voltando! E ela não dá bola, ela ignora e ela começa a bocejar e a querer fechar os olhos. E aí eu digo, Jesus está voltando! E ela ignora a minha voz ainda mais. Parece que quanto mais eu digo que Jesus está voltando, aquilo é uma canção para que ela adormeça. E aí desesperada eu tento abrir a janela do carro porque eu penso assim, ela precisa do vento. E quando eu vou abrir a janela do carro, a janela está travada. Então eu viro para frente para perguntar ao motorista, nós estamos num táxi.
E aí eu pergunto pra ele, é possível abrir a janela? E aí ele diz assim, e aí ele me ignora. Mas a minha voz tem som, porque já teve outros sonhos que eu sonhei e minha voz não tinha som. Então, mas nesse sonho a minha voz tinha som e as pessoas ignoravam a minha mensagem deliberadamente, ou aquilo que eu estava dizendo. E aí eu perguntei, você fala espanhol? E ele ignorou novamente. E nisso eu percebi que derramou uma chuva intensa, sabe aquela tempestade que você não enxerga um palmo diante de você? Uma chuva intensa. E aí eu disse para ele, assim que a chuva derramou, Jesus está voltando. E ele virou para trás, curioso. Ele está voltando? E aí eu disse para ele, muito emocionada nesse momento, chorando, eu quase não conseguia falar de tanta emoção. Eu dizia para ele assim, aquilo que os nossos antepassados almejaram ver, nós vamos viver. E nessa hora eu acordei. E quando eu acordei, eu imediatamente orei a Deus e eu agradeci a misericórdia dele. Porque mesmo nós sendo pecadores, mesmo que minutos antes eu estivesse orando, implorando a misericórdia dele para ele me transformar e me ajudar a vencer os meus defeitos de caráter e as coisas terríveis que só eu e a minha família conhecem sobre mim. Ele me deu essa revelação e eu sei que eu não sou digna dessa revelação. Então, eu agradeci a Deus e eu pedi a Ele para me revelar o significado do sonho. E então, Então o Espírito Santo foi muito claro para mim em me dizer, ele deixou uma parte do sonho para eu interpretar. Tem 2 semanas que eu tive esse sonho, 10 dias, cerca de 10 dias. E eu tive, não, quase 14 dias eu tive esse sonho. E eu tive a revelação do resto do sonho essa semana, conversando com as crianças, contando o sonho. Então eu entendi uma parte do sonho. Mas eu vou começar por aquilo que o Espírito Santo me disse. Então, quando eu orei, o Espírito Santo disse para mim, esse muro que você vê na sua frente, esse muro é a sua última mudança aqui na Terra, a sua próxima mudança, a mudança que nós faremos para o sítio. Tem anos que eu venho falando dessa mudança na rede social e essa mudança está cada vez mais perto. E anos atrás eu até coloquei a data dessa mudança na rede social. Quem me acompanha há muitos anos e tem boa memória sabe. Então o Espírito Santo disse, esse é o seu último desafio como família. E meses depois dessa mudança, peraí, deixa eu ver, parece que a minha bateria acabou, meu celular desconectou do fone. Ok, conectou. E meses depois dessa mudança, o Espírito Santo continuou. A chuva que você viu é a chuva serôdia, que vai ser derramada em plenitude. Aquilo me assombrou, porque nos outros sonhos que eu já tive, e eu não postei na rede social, em todos eles eu vi um acontecimento relacionado a esse momento. Em um deles eu ouvi uma voz do céu dizendo, todos nesse mesmo momento que eu estou fazendo essa mudança, essa última mudança para o sítio. Eu sonhei com isso muitas vezes no passado e todas as vezes que eu estou no processo dessa mudança para o sítio, eu tive uma mensagem especial, não uma mensagem, sim, eu ouvi uma voz do céu no sonho,
Então, num dos sonhos, eu ouvi uma voz do céu que me dizia, quando eu estava fazendo essa mudança para o sítio, já havia saído da casa que nós moramos aqui e estava indo, né, para o sítio. Então, num dos sonhos, eu ouvi uma voz do céu que dizia, esta é a agitação dominical. Eu vi alguns acontecimentos, eu estava indo para o sítio, e eu vi esses acontecimentos e eu ouvi essa voz, esta é a agitação dominical. Num outro sonho, em que eu estava de novo nesse processo, né, da transição da casa que moramos hoje para o sítio, nós já tínhamos saído dessa casa aqui, então esse sonho, e eu tive esse sonho quando a Bárbara era bebê, a Bárbara já tem 9 anos de idade, então nesse sonho eu ouvi uma voz do céu que dizia assim, a porta da graça está se fechando. O sonho que eu tive falando assim, esta é a agitação dominical, eu tive esse sonho antes da última eleição ano passado, e nesse sonho eu via o Lula fazendo um pronunciamento como presidente do Brasil. Então, e foi antes da eleição, então eu vi o Lula ganhar a eleição e ele fazia um pronunciamento. Eu publiquei esse sonho, acho que nos stories, e esse sonho ele dizia, esta é a agitação dominical, depois desse pronunciamento. Eu vou tirar o fone porque não sei, eu acho que alguém lá dentro de casa tá tentando conectar usando algum dos meus outros devices e não tá funcionando, enfim. E quando eu tive então quando eu tava conversando com o Espírito Santo, né, nessa oração, eu tive essas duas revelações e ele me adicionou o seguinte, que as duas pessoas dentro do carro, elas representam os dois grupos de pessoas que vão estar na ocasião da volta de Jesus. Um grupo de pessoas, ele vai aceitar a mensagem, e outro grupo de pessoas vai ignorar a mensagem completamente. E depois, durante a semana, analisando, refletindo sobre esse sonho, eu entendi algo muito especial. Como Deus é maravilhoso, né? Conversando, depois eu contei esse sonho para as crianças, a minha experiência, assim, eu envolvo muito as crianças na experiência espiritual minha com Deus, e a fim de que elas aprendam a desenvolver a experiência delas com Deus. Então nós oramos juntos, muitas vezes eu digo a elas que vão orar no quarto delas e se comuniquem com Deus e conversem com Deus e fiquem em silêncio esperando Deus responder a oração na mente delas, para que elas aprendam a desenvolver e ter esse discernimento, distinguir o que é a voz do Espírito Santo na sua mente versus os seus próprios pensamentos. Então, conversando com as crianças, eu entendi algo na minha fala para elas. Quando eu saio daquela universidade, aquela universidade é exatamente o momento da minha vida em que eu entreguei a minha vida ao Senhor. Quando eu escolhi o curso que eu ia estudar na universidade, eu escolhi em oração e com aconselhamento pastoral. E eu estudei design gráfico. Eu tive medo, porque naquele tempo, quase 20 anos atrás, ninguém falava, 20 anos atrás na verdade, quando eu escolhi o curso, não existia praticamente essa profissão de designer gráfico. Não era nada comum e eu era muito pobre, eu não tinha nenhuma conexão, eu pensava assim, aonde eu vou trabalhar? Eu não sabia nem aonde eu poderia trabalhar. Mas eu decidi fazer esse curso. Eu morava na periferia de Curitiba na época, morava no bairro Tatuquara, que hoje deve ser muito melhor, né? 20 anos depois, e do que na época era. E aí eu fiz esse curso na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E quando eu estava para me formar, eu fiz amizade com um rapaz, o Erasmo, que era de Tatuí. E em Tatuí é onde está a Casa Publicadora Brasileira, a editora da Igreja Adventista no Brasil. Então,
assim, um dia eu trocando e-mails com o Erasmo, eu já estava formada, o Erasmo depois foi para São Paulo, né, estudar na USP e tal. Trocando e-mails com ele, assim, mandando notícias, ele falou que eu ia fazer uma viagem para São Paulo, e eu falei, vou passar por aí para ver vocês, conhecer sua mãe e tal. E aí ele me disse que tinha uma vaga aberta na editora da casa publicadora, e aquele mês era maio, e desde janeiro uma coisa que nunca tinha me acontecido antes começou a acontecer. Essa voz na minha mente me dizia constantemente: se despeça das pessoas que você ama, eu vou te levar daqui, eu vou te levar embora. E aquilo me assustava, porque eu sabia que eu não estava ficando louca, eu sabia que aquele pensamento não era meu, e constantemente aquele pensamento na minha mente. Às vezes eu estava num lugar bonito que eu gostava, e aquele pensamento vinha e me dizia: você ama esse lugar, né? Se despeça, eu vou te levar embora daqui. Constantemente aquele pensamento na minha mente, e eu pensei assim, bom, se não sou eu, deve ser o Espírito Santo. Então, quando eu troquei esses e-mails com o Erasmo e ele me falou da vaga na casa publicadora, e eu sabia que lá contratavam designers, eu pensei, é a resposta é o meu chamado, é a voz do Espírito Santo que me dizia que ia me levar, está me levando para lá. Então eu orei, jejuei, e o Espírito Santo confirmou: sim, eu vou te levar para lá. E ele me consultou para saber se eu queria aceitar esse chamado, e eu me prontifiquei a aceitar. Eu queria muito ter ficado em Curitiba, foi um sacrifício para mim naquela época. Eu estava envolvida na universidade, me preparando para entrar no mestrado, isso era importante para mim na época. Eu tinha desenhado, planejado a minha carreira de uma certa maneira, e de repente Deus estava me propondo uma coisa completamente diferente. Mas eu aceitei, porque eu decidi entregar minha vida ao Senhor. Então eu fui para Tatuí, uma cidade que eu não conhecia, eu nunca tinha visto na minha vida. Eu fui para lá para morar, enfim. Eu tive algumas dificuldades lá, eu entrei em depressão, tive uma série de problemas. E hoje eu consigo entender perfeitamente no sonho, né? A hora que eu tô me debatendo nas árvores, é essa parte do sonho, que eu sofri uma série de dificuldades lá. Mas depois, como eu disse no sonho, eu entendi a força, eu entendi a direção do vento. Eu entendi nesse processo todo a minha submissão, o meu relacionamento com Deus acima de tudo e qualquer coisa. E aí, para as outras mudanças que o Espírito Santo me propôs e levou minha família toda, né? Eu e meu marido tivemos que concordar com essas outras mudanças, já foi mais fácil para nós. E a mudança para Toronto foi assim também, foi algo direcionado pelo Espírito Santo. E óbvio que teve o nosso envolvimento, né, dos detalhes práticos, emprego e tudo isso, mas a gente viu claramente a ação do Espírito Santo, em adição aos nossos esforços, que foram muitos. Depois, o Espírito Santo, nós estávamos em Toronto, quem já me segue há anos sabe dessa história também. O Espírito Santo colocou na minha mente que nós devíamos nos mudar para Hamilton, então nós compramos nossa primeira casa em Hamilton, apesar de que o conselho popular era de que Hamilton era uma cidade ruim, etc, etc. E foi a cidade que mais valorizou durante a pandemia. Então, quando chegou esse... E a gente não sabia, óbvio, né, disso. Então, em um determinado momento, o Espírito Santo falou assim: compra uma casa em Huntsville, que é onde a gente mora hoje. E aquilo também parecia uma loucura, né? Já contei essa história, quem me segue há anos sabe dela, tá tudo aí no IGTV. E nós viemos pra cá, deixamos nossa casa lá em Hamilton, e no curso de 20 dias nós compramos aqui, vendemos lá. Enfim, esses processos de mudanças todos direcionados pelo Espírito Santo exerceram a nossa fé de uma forma muito intensa, porque em todos eles existiram tremendas dificuldades, e alguns deles nós recusávamos. O nosso desejo era não fazer, não obedecer, mas a gente entendia que era a vontade de Deus, e por isso a gente se dobrou a obedecer. E em fazer a vontade de Deus, nós tivemos maravilhosas surpresas, porque isso é a coisa mais linda que eu vejo de quem é Deus.
Ele nunca vai te propor algo, por difícil e doloroso que pareça. Ele nunca vai te propor algo que vai te resultar em infelicidade. Sempre o que Deus propõe para nós resulta em coisas magníficas, por mais que exija renúncia. E exige renúncia, sempre exige renúncia. E é muita renúncia, não é pouca renúncia. E sofre, não é pouco sofrimento. Mas quando a gente decide obedecer, Deus derrama bênçãos sem medidas na nossa vida. E é por isso que eu amo a Deus. E é por isso que eu amo obedecer a Deus. Embora eu peque, embora muitas vezes eu desobedeça a Deus nas mudanças que Ele me propõe, como por exemplo esse ano o Espírito Santo me propôs que eu adotasse a dieta crudivorista para minha vida, e tem sido uma luta terrível. Eu tenho falhado muitas vezes, mas apesar das minhas falhas, e é isso que eu percebo que as pessoas não entendem. Às vezes, quando eu comento que é difícil, as pessoas falam assim: será que você não está precisando de um outro nutriente do alimento cozido, não sei o que lá. Não é isso. É que a gente é pecador, a gente tem vontade de fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Simples assim. Então, mas quando eu obedeço à vontade de Deus, eu desfruto coisas que não tem como explicar. Então, de tudo aquilo que eu falei aqui, eu gostaria de deixar uma coisa bem claro para você que está me ouvindo aí do outro lado. A vontade de Deus para a nossa vida, assim como diz a Bíblia, é perfeita. E qualquer coisa que Deus esteja te pedindo nesse momento da sua vida, obedeça. Você não vai se arrepender. Eu nunca me arrependi de nada que o Senhor me pediu. Embora os sonhos que eu tinha para mim eram outros, completamente diferentes. Por exemplo, quando eu estava morando em Hamilton, Deus nos levou para Hamilton. E eu cheguei em Hamilton, eu me adaptei, eu fiquei feliz, eu retomei minha carreira, porque lá em Hamilton, Deus me direcionou para a dieta crudivorista. Eu entrei em remissão da artrite reumatoide, eu estava bem de saúde, eu pensei, essa é a hora de conquistar um sonho de infância, de me tornar artista. Então eu comecei a vender pinturas e rapidinho, em um mês que eu coloquei à venda as minhas pinturas, eu vendi várias. E eu pensei, é isso aí, daqui a um ano eu vou ter dinheiro suficiente, vou começar a alugar, vou abrir uma galeria de arte e pronto. Esse é o sonho que eu tenho para mim. E quando o Espírito Santo, de repente, um mês depois, me pediu para vender a nossa casa lá e comprar aqui, aquilo foi um balde de água fria. Eu pensei, eu não quero isso. Eu quero o meu sonho de ser artista, de vender quadros. Eu não quero me mudar. Mas em vir para cá, na época lá em Hamilton, eu tinha então, para realizar esse sonho de ser artista, então eu ia mandar as crianças para a escola, assim eu ia ter o tempo para trabalhar e para ser artista, para viver o meu sonho, o sonho que eu tinha. Mas não era esse o sonho que Deus tinha para mim. Quando eu me mudei para cá, a primeira coisa que o Espírito Santo me disse, no primeiro jejum que eu fiz, foi: eu quero que você volte a fazer homeschool com seus filhos. E aquilo não foi fácil para mim. Porque homeschool não é uma coisa fácil. Mas eu decidi obedecer. Mesmo contra a minha vontade, assim, debatendo dentro de mim. E então já, anunciei na rede social que eu não ia mais pintar, vender minhas pinturas e tal. E aqui mesmo, aqui na cidade que a gente mora, já várias pessoas quiseram comprar minhas pinturas. Vem em casa, vizinho e tal, vem e quer encomendar retrato. E eu digo que eu não posso, não, eu faço homeschool, não tenho tempo de atender a demanda. Então, quando essas situações acontecem, você acha que não dói dentro de mim? Você acha que eu não queria mandar meus filhos para a escola e aceitar as encomendas e viver da arte, que era o meu sonho? Então, é disso que eu tô falando quando eu digo que obedecer a Deus é sim doloroso. É sim um processo de renúncia. E só quem renuncia sabe o quanto você tá dando nesse processo de obediência. Mas, outro dia, tem uma música que eu acho linda.
Eu não sei ela toda. Eu queria saber ela agora na minha mente para eu poder cantar para você. Mas ela é uma música linda. Talvez eu possa cantar lá dentro, depois eu vou pegar a letra e eu canto para você. Mas ela diz assim, na versão em português não tem esse verso, né? Ela é uma música antiga, ela não tem nem... ninguém nunca nem fez partitura para ela. Ela é cantada a capela, aqui no hemisfério norte e no Brasil também. Ela é uma música e no final diz assim, Jesus, é uma conversa de Jesus e de uma pessoa, de um cristão. E aí Jesus diz assim, no final da música, se eu te der somente um copo de água, então somente um copo de água de você eu vou pedir. E você me dê esse copo de água feliz. Segue comigo, que a tua felicidade não é aqui. E aquilo fez muito sentido para mim. Porque Deus nos abençoa e nós temos a tendência de achar que Ele deu a bênção para mim, para eu fazer o que eu quiser. E não é verdade. Deus nos abençoa para que a gente possa ser útil para Ele, para que a gente possa revelar o amor dEle, onde quer que a gente vá, com as pessoas que a gente tem contato, por meio da nossa família. Deus não nos abençoa para a gente reter aquilo para nós. Por exemplo, quando eu me estabeleci em Hamilton, eu pensei, bom, agora aqui tá tudo encaixado, eu tenho uma casa com bastante espaço, enfim, aqui tá perto da escola, vou pôr meus filhos. Então eu peguei aquela bênção para Deus e eu quis reter ela para mim. Mas não era isso que Deus queria de mim. Então, tenha isso na sua mente. A vontade de Deus para nós, ela é perfeita. Por difícil e dolorosa que pareça aceitar. Feche seus olhos agora comigo, vamos orar, vamos nos entregar ao Senhor e pedir para que Ele inunde a nossa mente com a luz na qual eu estava flutuando. Antes de orar, então na minha conversa com as crianças, eu disse assim, e aquele vento que me carregou de dentro da universidade é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é como um vento que carrega a gente para onde Ele quer. E assim é o Espírito Santo. Ele quer nos transformar. Ele precisa do nosso consentimento. Mas é Ele que é o líder da obra na nossa vida. Ele é quem sabe a direção. A nós cabe entender a direção para que a gente possa flutuar e desfrutar, ser feliz nessa experiência de entrega e de obediência a Deus. Poderoso Deus, nesse momento eu quero te pedir, Senhor, eu quero te suplicar, eu quero te implorar que o Seu Espírito Santo abra nossa mente, nos ajude a fazer uma decisão, a decisão de te obedecer, naquele mínimo que o Senhor tem pedido para nós. Nós somos fracos, falhamos, mas com a Tua força nós podemos vencer. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos prepara para o Teu encontro.
ler Joel, capítulo 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridão e densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo, grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai um fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás um deserto assolado, nada lhe escapa. Até aqui está falando da volta de Jesus. Veja como está falando do povo de Deus, que adiante dele está o jardim do Éden, ou seja, a terra prometida, a nova terra, o cumprimento de todas as promessas do Senhor para todas as gerações de seres humanos que habitou esse planeta. Mas atrás deles está um fogo devorador, ou seja, destruições acontecendo massivamente, conforme nós podemos estudar no Apocalipse, coisas terríveis ainda que vão acontecer antes de Jesus voltar. E ele diz aqui, né, tocai a trombeta em Sião, ou seja, tem que ser dado um alarde, nós temos que espalhar essa mensagem. E perturbem-se todos os moradores da terra, ou seja, faça a sua escolha, esse é o momento. Continuando aqui no verso 4, ele faz uma descrição do povo de Deus e é lindo, ele diz assim: a sua aparência é como de cavalos e como cavaleiros, assim correm, estrondeando como carros, vêm saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Agora eu vou ler o verso 11. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Olha o que ele diz aqui do povo de Deus. É poderoso quem executa as suas ordens. O nosso poder está na obediência. Verso 12 diz assim: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e em se arrepender do mal. Verso 15. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos, os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, à vergonha, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então aqui nessa parte do texto, são colocados aspectos da cultura do povo de Israel na época, mas para nós significa você que está fazendo qualquer coisa, não interessa a sua idade, não interessa a sua ocupação, o quão importante você é. Pare tudo e tome a sua decisão. Arrependa-se dos seus caminhos. Peça ao Senhor que te transforme. E aqui no verso 23 ele diz assim: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. E as eiras, os celeiros, se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Na Bíblia, eu não vou encontrar referência para você, tá? Dever de casa você procurar, mas quando a Bíblia fala de trigo, ela refere-se à palavra de Deus. Lembra que Jesus diz que Ele é o pão da vida? E Ele também é a palavra de Deus?
Então, quando a Bíblia fala de trigo, ela está falando da palavra de Deus. Então, diz assim, ó, quando aqui a palavra de Deus, ok, vamos continuar. O vinho, então esse vinho, né, a Bíblia fala do vinho, é o sangue de Jesus. É quando a gente aceita Jesus na nossa vida e por meio da obediência, a mente de Cristo é implantada na nossa. Quando a gente come o alimento, né? Quando Deus deixou ali, Jesus deixou a ordenança da Santa Ceia para tomarmos o vinho e comermos o pão. Então, quando a gente come o alimento ele passa a fazer parte de quem nós somos. Assim é quando a gente aceita Deus na nossa vida, Jesus na nossa vida, e a gente passa a obedecer às suas ordenanças. Nós nos tornamos a semelhança de Deus. E aqui ele diz do óleo. O óleo é um símbolo na Bíblia do Espírito Santo que nós precisamos para enxergar, para discernir e fazer a escolha certa. Então, veja como ele relaciona as chuvas a esses três aspectos fundamentais para o nosso processo de santificação. A palavra de Deus, né, o estudo diligente da palavra de Deus, o vinho, ou seja, aceitar o sacrifício de Jesus, aceitar Jesus como seu salvador pessoal, e o óleo, por meio do Espírito Santo, pedir que o Espírito Santo atue na nossa vida e nos transforme. E ele diz que esses itens, eles serão abundantes no processo das chuvas. Ele diz aqui, né, a chuva temporã e a chuva serôdia. Nós sabemos pelo Novo Testamento que a chuva temporã, ela foi o derramamento do Espírito Santo em plenitude sobre os discípulos. E agora, antes de Jesus voltar, nós aguardamos um outro grande derramamento do Espírito Santo, que a Bíblia chama de chuva serôdia, que são as chuvas do outono, as chuvas para a colheita. Então, a chuva temporã são as chuvas da primavera que fazem o grão germinar. E a chuva serôdia é a chuva do outono que amadurece o grão para a colheita. E você sabe, você conhece essas figuras de linguagens que Jesus vem para colher, né? Na Bíblia tem diversas passagens. Jesus que foi quem disse: a ceifa é grande, mas poucos são os ceifeiros. A seara está madura. Vou continuar a leitura aqui. Então o verso 27 diz assim: sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Então a pergunta que eu fiz na leitura aqui do verso 17, o pedido, né? Aquela oração, poupa o teu povo, para que o seu povo não passe vergonha. Então aqui está a resposta. Se vocês então receberem o Espírito Santo, estudarem a minha palavra, aceitarem a salvação que eu providenciei, então aqui está a resposta. Sabereis que estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E verso 28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião e em Jerusalém estão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Dessa leitura, o que me chama a atenção é o verso 11, porque é poderoso quem executa as suas ordens. O nosso poder está na obediência. Seguia tristemente só, ninguém a me observar. Curvado ao fardo andava eu e quis desesperar. Queixei-me então a Cristo, do mundo a me atrair. E sua voz suave pude ouvir. Na senda do Calvário, meus pés também cansei, e sob a cruz
cansado e peregrino, a noite chega ao fim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim. Do esforço meu por ti, Jesus, às vezes me gabei. Quão grande sacrifício fiz, na senda estreita andei. Deixei fortuna e fama, a fim de te seguir, e sua voz suave pude ouvir. Deixei o trono e a glória, por perda eu os pus, e minhas mãos pregaram sob uma rude cruz. Com tua mão na minha, sigamos sempre assim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim. Ó, toma a cruz e segue junto a mim.